Fala galera! Tudo bem com vocês? Professor Luiz aqui novamente, trabalhando a física, mais precisamente a termometria. Pessoal, na aula passada a gente definiu o calor sensível, o calor latente e definimos algumas expressões matemáticas para o cálculo do calor sensível e do calor latente. Hoje nós vamos fazer aqui um exemplo geral, que vai te dar toda a base necessária para utilizar essas expressões, De uma maneira geral, a gente vai trabalhando ali essas expressões e uma vez você entendeu esse exemplo, você vai resolver qualquer exercício sobre esse assunto. Olha o nosso exemplo de hoje. Calcule a quantidade de calor necessária para aquecer 100 gramas de gelo de menos 20 graus Celsius até 120 graus Celsius. Imagine 100 gramas de gelo, começou a menos 20 graus Celsius, eu quero aquecer até 120 graus Celsius. Como calcular isso? Quais os processos, quais os fenômenos que vão acontecer? Olha os dados. A massa 100 gramas. O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama. Para mim esquentar o gelo, eu preciso de meia caloria para cada grama. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Quer dizer o que? Para me derreter o gelo, cada grama precisa de 80 calorias. Para me esquentar o gelo, cada grama de gelo que eu preciso esquentar de 1 grau Celsius, eu preciso de meia caloria. Agora, para derreter 1 grama, eu preciso de 80 calorias. Tá certo? Calor latente de fusão, mudança de estado físico. Então não tem variação de temperatura aqui. Aqui tem variação de temperatura porque é um calor sensível. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer que para me esquentar cada grama de água de 1 grau Celsius, eu preciso de 1 caloria. Tá certo? Agora veja um detalhe, o calor latente de vaporização da água. Cada grama de água que eu evaporo, eu preciso de 540 calorias. É muita energia térmica para evaporar a água. Pessoal, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer uma análise aqui. Nós temos um gráficozinho, um sistema. Nesse eixo a gente vai medir a temperatura. Nesse eixo a gente vai medir a quantidade de calor, temperatura em graus Celsius, calor em calorias. Veja bem o que acontece. O gelo inicia em menos 20 graus Celsius. Eu vou esquentar o gelo. Primeiro passo, vou fornecer calor para esquentar. Eu esquento o gelo até ele atingir 0 graus Celsius. Aqui eu tenho só o sólido, tenho só gelo. Aqui eu tenho um calor sensível, aquecimento do gelo. Pessoal, mas chegou a 0 graus Celsius, o gelo vai começar a derreter. Então a temperatura vai manter constante em 0 graus Celsius. Aqui eu tenho sólido mais líquido, eu tenho gelo derretendo, gelo transformando em líquido. Quando chegou aqui no final, todo esse gelo derreteu, aí eu tenho só água. Uma vez tenho só água, a água vai começar a esquentar de novo. Essa água esquentando, a partir daqui todo o gelo derreteu, eu tenho só líquido. E até quando que essa água vai continuar esquentando? Até atingir a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. A partir daqui a temperatura permanece constante. A água, uma parte líquida mais uma parte gasosa. A água começa a evaporar, então eu tenho líquido mais gás durante algum tempo,
até toda essa água evaporar. Uma vez toda essa água evaporou, aqui nessa parte eu tenho só gás. Até quando eu quero medir essa quantidade de calor? Até uma temperatura de 120 graus Celsius. Então eu tenho várias fases aqui no meu esquema. Ó, se eu pego essa primeira parte, gelo esquentando. Gelo esquentando é um calor sensível, Q1 sensível. Desculpa, Q1 sensível, mudança de temperatura, certo? Então eu tenho um Q1 sensível. A partir daqui eu tenho mudança de estado físico, eu tenho um Q2 latente, não tem mudança de temperatura constante. Nesse terceiro estágio aqui, eu tenho novamente um calor sensível, a água esquentando. Nesse quarto estágio aqui, a gente tem novamente calor latente, né? A água começou a evaporar, calor latente. E nesse último estágio, que 5, nós temos, uma vez toda a água se transformou de líquido para gás, nós vamos esquentar esse gás um pouquinho, esse vapor, até atingir 120 graus Celsius. Isso então quer dizer que nesse processo eu tenho 5 fases: gelo esquentando, gelo derretendo, água esquentando, água evaporando, vapor esquentando. São 5 fases, 5 quantidades de calor, onde eu tenho gelo esquentando sensível, gelo derretendo latente, água esquentando sensível, água evaporando latente, vapor esquentando sensível. São 5 fases a serem calculadas. Só lembrando que o calor latente é massa vezes o calor latente do material, né? Específico do material. Calor latente de fusão ou de vaporização, que no nosso caso aqui é o gelo e água. E o calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A gente vai detalhar, calcular essas 5 fases e no final somar tudo, é a quantidade de calor necessária do início até o fim, ok? Pessoal, vamos lá então, né? Vamos dar sequência calculando cada passo ali, cada quantidade de calor. Nós vamos calcular aqui Q1, calculando a quantidade Q1, que é o calor sensível. Q1 é o gelo esquentando. O calor sensível é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, nós vamos calcular o Q1. Ó, a massa foi fornecida, são 100 gramas de gelo. O calor específico do gelo foi fornecido, eu preciso de meia caloria para aquecer cada grama. A variação de temperatura, de menos 20 até 0, o gelo está esquentando. De menos 20 a 0, a variação é de 20 graus Celsius. Então, o meu Q1, fazendo essas continhas, ó, 100 vezes 20, eu tenho 2.000, né? 100 vezes 20, 2.000. 2.000 vezes meio, eu tenho 1.000 calorias. Então, só para esquentar o gelo, eu preciso de 1.000 calorias, calculando o Q1. Vamos calcular agora o Q2, a quantidade de calor necessária para derreter o gelo. Sabemos que derreter o gelo é um calor latente, massa vezes calor latente específico ali do material.
Então, para mim derreter o gelo, eu vou precisar a massa 100 gramas. Essa massa não vai mudar. Agora, para derreter o gelo, eu preciso do calor latente de fusão do gelo. Nós temos o dado que para cada grama de gelo para ser derretida, ela precisa de 80 calorias. Né? Então, para mim calcular esse Q2, que é a quantidade de calor necessária para derreter o gelo, eu multiplico a sua massa pelo calor latente de fusão do gelo. 100 vezes 80, 8.000 calorias. Opa, então, para me esquentar o gelo foi 1.000 calorias. Para mim derreter esse gelo, eu preciso de 8.000 calorias. Ok? A gente vai calcular aqui agora Q3. Q3 é a quantidade de calor necessária para esquentar a água. Né? Após o gelo derreter, nós temos água. Esquentar a água é um calor sensível. Massa, calor específico, variação de temperatura. Veja bem os detalhes. A massa é sempre a mesma, 100 gramas. Eu preciso do calor específico da água, porque eu vou esquentar essa água. Tá? O calor específico da água é 1 caloria para cada grama graus Celsius. Então, eu vou multiplicar aqui por 1. Agora, professor, o gelo derreteu, né? Ficou a água a 0 graus Celsius e essa água vai esquentar até 100 graus Celsius. Qual que é a variação de temperatura? De 0 até 100, a variação é 100. Então, essa variação de temperatura, 100 graus Celsius. Então, o meu Q3, que é um calor sensível, 1000 vezes 1 vezes 100. 100 vezes 100, nós temos 10.000. Tá certo? 10.000 calorias. Isso só para mim esquentar a água de 0 até 100. 10.000 calorias. Ok? Vamos continuar aqui com os cálculos. Vamos calcular o Q4. Uma vez essa água esquentou, atingiu 100 graus Celsius, ela vai começar a evaporar. Q4 é um calor latente, massa vezes calor latente de vaporização da água. Tá certo? Então nós só precisamos aqui, o Q4, a massa é 100. Qual é o calor latente de vaporização da água? Nós vimos ali no início os dados, e para mim evaporar cada grama de água eu preciso de 540 calorias. Muita energia para evaporar a água. 100 vezes 540, nós vamos ter aqui 54.000 calorias. Então, quer dizer que para mim evaporar essas 100 gramas de água, eu preciso de 54.000 calorias. Ok? E agora, eu já evaporei essa água, ela já se transformou em vapor. Agora, nós vamos aquecer o vapor de 100 até 120. A quantidade de calor Q5 é um calor sensível. Massa, calor específico, variação de temperatura. Vejam bem, a massa não muda. Agora eu preciso do calor específico do vapor. Tá certo? O calor específico do vapor, a gente tem que usar esse valor, ok? Pessoal, retomando, a gente precisa do calor específico do vapor. O calor específico do vapor é 0,48 calorias por grama graus Celsius. Tá certo? 0,48 calorias por grama graus Celsius. Então a gente vai colocar aqui, ó, 0,48. Agora, qual foi a variação de temperatura sofrida pelo vapor? Nós vamos esquentar o vapor, né, de 100 até 120. Então a variação de temperatura foi de 20 graus Celsius. Então esse Q5, calor sensível,
nós vamos fazer essas continhas. 100 vezes 20, nós temos 2.000. Vamos fazer a continha aqui. 2.000 vezes 0,48. Tá certo? Vezes 1.000. 800, 960, né? Fazendo as continhas. 2.000. Isso. 96.000. Com duas casas após a vírgula, 960. 960 calorias. Então quer dizer, professor, que para mim esquentar esse vapor de 100 até 120, 960 calorias. Professor, mas qual foi a pergunta? A quantidade de calor necessária para aquecer 100 gramas de água de gelo de 20 graus negativos até 120 graus positivos. Então nós precisamos aqui, calcular o somatório de todas essas quantidades de calor. Mais que 5, certo? A gente vai fazer essa soma total aí, Nós temos que 1.000, nós temos que 800, 8.000, nós temos que 10.000, nós temos que 54.000, nós temos que 960. Vamos fazer esse somatório. 1.000 mais 8.000, 9.000, mais 10.000, 19.000, mais 54.000, nós temos 19,64 mais 9, 73.960 calorias. 73.960 calorias. 9, 19, 70, 69, 73.960 calorias. Então, essa é a quantidade de calor necessária para aquecer 100 gramas de gelo de menos 20 graus negativos até 120 graus negativos. Pessoal, então é passo a passo, utilizando o calor sensível, o calor latente e todas as mudanças de estado físico acontecendo. Tá ok? Para essa aula foi só isso. Quero dizer que estudar é um privilégio, aprender é para poucos, mas com dedicação, com perseverança, isso é possível e a gente atinge o nosso objetivo. Fiquem todos na paz, até a próxima.